Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É isso aí, boa tarde, estamos de volta agora com o programa Verdade Verdadeira, com o Márcio Aranda. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá as coisas aí? Opa, tranquilo. Então, vamos lá hoje, né? Vamos cumprimentar todos que estão aí, tanto agora ao vivo aí, nos acompanhando. Um abraço a todos os irmãos da Igreja Cristo a Resposta, Pastor Peterson, demais pastores, um abraço a vocês. E você também que está acompanhando a gente no nosso canal Cristo a Resposta, né? Porque a gente coloca todos os programas que a gente faz aqui, a gente tem colocado lá no formato de podcast, depois no programa Maná Diário, amém? Então, não importa o horário que você, quando você estiver vendo esse vídeo, você é bem-vindo a estar conosco sempre, amém? E hoje estamos aqui com a digníssima, minha esposa, a pastora Elisandra, né? Boa tarde aos nossos ouvintes que nos ouvem ao vivo agora e os que vão nos ouvir também depois. O desejo do nosso coração é que o que for falado aqui hoje acerca da palavra de Deus possa realmente, queridos, tocar na tua vida, né? Ministrar algo ao seu coração. E nós nos baseamos no que a própria palavra diz, que ela não volta vazia, Amém. né? Mas ela é poderosa para prosperar, Amém. para tudo aquilo que ela for determinada aqui nessa tarde. Amém. Amém. Glória a Deus. E pegando o gancho aí desse louvor, né? Recomeçar. A gente trouxe hoje aqui a pastora Elisandra para a gente falar da história desse louvor a Deus, amém? Que é uma oração, né? A gente costuma observar que você pode observar que os louvores mais ungidos, eles são aqueles que são ditos diretamente ao Senhor, né? Como uma oração ao Senhor. E esse louvor, ele representa bem isso, né? Sim. E através desse momento aqui, Deus vai ministrar ao nosso coração. Amém. Amém? Então, esse louvor ele foi escrito, composto pelo meu grande amigo pastor James Góes, né? Ali em meados de 1998, 99, eu já cantava essa canção com ele. Mas ocorre que quando eu fui gravá-la em 2022, o pastor James fez aí algumas alterações na letra, né? Amém. Mas assim, com a mesma intenção. Amém. Né? Qual que é a intenção desse louvor? É o que a palavra a recomeçar nos remete. Supõe-se que eu recomece algo que já havia sido começado, né? Algo que já havia sido dado início. E na nossa vida cristã é mais ou menos assim. Eu começo uma vida com Cristo, uma vida até então nova para mim, porque cada um que vai para Jesus vem de um contexto diferente de vida. E até mesmo aqueles que nascem no Evangelho, né, que nascem dentro da igreja, são criados ali nas escolas dominicais, nos ministérios infantis, mas cedo ou mais tarde essas pessoas vão ter que ter um encontro real com o Senhor. Amém. Um encontro pessoal. Não é o fato da pessoa ter crescido dentro de uma igreja que diz que ela teve um encontro pessoal com o seu Salvador.
Isso aí é algo muito, muito pessoal, individual. E então a pessoa, ela começa uma vida, muitos vêm de um histórico muito difícil, né? Vivem tantas situações, conhecem tantas coisas que até então não são boas em si para a vida delas, mas elas começam uma vida com Jesus. E o que nos dá a entender aqui nesse contexto que a canção quer dizer e que nós queremos ministrar hoje é alguém que começou um dia com Jesus e em um determinado momento algo é quebrado nessa aliança, nessa busca, né? Algo é quebrado ali no meio do caminho. E ela, quando tem um coração voltado, ela entende que ela vai precisar o quê? Recomeçar uma vida de comunhão e de conhecer ao Senhor. O conhecer ao Senhor vai muito além de eu estar participando de uma comunidade evangélica, queridos. Isso é muito importante ser dito. A minha vida com Deus, ela nasce ali dentro do meu quarto, na intimidade profunda, onde só eu e Deus sabemos. É um lugar só nosso. E esse recomeço que muitas vezes as pessoas precisam passar, elas vão precisar enfrentar esse lugar de comunhão que talvez, quando elas desenvolveram a sua vida com Jesus, elas não criaram, né? Então, elas criaram uma rotina de irem à igreja, participarem dos cultos, elas são dizimistas fiéis, elas participam da Santa Ceia, né? Porque para elas isso é maravilhoso mesmo, são coisas que Jesus deixou para nós, que num outro momento talvez a gente fale sobre isso, porque a conversa é extensa, né? Sim. Porém, ela vai entender que, por mais que ela esteja ali num contexto ritualístico, evangélico, talvez ela passou por situações na vida que ela não resistiu, que ela não tinha raízes, ela não tinha estruturas em Deus. E aí ela vai olhar e vai pensar, poxa, eu preciso recomeçar. Então, talvez aí para você que está nos ouvindo e entenda isso nessa tarde, nesse início de tarde, o verdadeiro recomeço, embora você vai estar participando de uma comunidade, porque isso é Bíblia, mas você vai ter que entrar no teu quarto e aprender a entregar o teu coração, não apenas o teu corpo ali numa reunião. Você vai ter que entregar o teu coração, quem você é, diante do trono de Deus, ali onde o Espírito Santo vai te dar a graça e, como a gente diz, né, a energia para você estar ali nesse lugar buscando ao Senhor. O recomeço, ele vai muito além de rituais. Então, talvez a pessoa no passado, ela fale assim, eu fiz tudo o que a cartilha manda. Eu não faltava um culto, eu ia nas reuniões, eu ajudava na igreja, e de repente, quando houve uma situação na vida dela, ela foi quebrada e ela viu que ela não tinha raiz. A casa dela havia sido construída sobre a areia. Aí, quando o vendaval veio, ela não resistiu. O vendaval vai vir de qualquer maneira, para todos. Mas onde a casa foi construída que vai fazer a diferença. Uma casa construída sobre a rocha é algo que leva tempo, que requer esforço até mesmo. Um esforço de fé da pessoa. E entender que ela vai estar construindo algo em Deus. Nada do que você faz em Deus é vão. Nada. E tudo isso que o Senhor faz na nossa vida é buscando nos levar a um crescimento, a um amadurecimento, para que eu possa resistir às circunstâncias. Porque o diabo não deixou de ser diabo o dia que eu aceitei Jesus, o dia que ele me aceitou, o dia que eu entrei na vida de Deus, o dia que eu busquei entender o propósito de Deus. O diabo não deixou de ser diabo. Ele vai continuar tentando destruir minha vida, destruir o meu futuro e, sobretudo, a minha eternidade. Então, ali ele não deixou de ser ele. E também Jesus não deixou de ser Jesus. Então, eu preciso me voltar para ele de todo o coração. E eu queria que você falasse agora um pouco sobre recomeçar. Depois eu vou voltar aqui numa palavra que Deus tocou no meu coração. Amém.
Você viu? Ela já me conduziu aqui. A gente Você me colocou compartilhar. desse lado aqui da cadeira? Amém. Vamos erigir. Mas quando se fala recomeçar, realmente existe essa diferença, né? Sobre a instituição e sobre a vida pessoal. Jesus chegou para os fariseus certa vez e falou assim: poxa, vocês fazem orações bonitas aí, né? Mas aí vocês conseguem a recompensa que vocês querem. No caso deles era recompensa humana, material, reconhecimento e tal. Porém, né, o que Deus espera e quer é você entrar no seu quarto, fechar a porta do quarto e orar em secreto. E o Pai que vem em secreto te recompensará. Interessante que Jesus ele fala isso num contexto onde ainda eram feitos sacrifícios para Deus. Uhum. A forma de comunhão era o sacrifício e ofertas, né? E a sinagoga era o lugar onde se aprendia de Deus. Não tem como a pessoa aprender se não fosse na sinagoga, né? E hoje, pelo Espírito, pela nova ordem, né, a graça, a gente aprende com Deus o tempo todo, porque é o Espírito que nos guia em toda a verdade, né? Claro que a igreja tem seu papel, os ministérios têm seu papel, mas eu quero até abrir um parêntese aqui para quem é ministro, né? Perguntaram para um pregador do evangelho de 80 anos de idade, 60 anos de ministério, perguntaram para ele assim, que está fazendo planos para 10 anos de ministério. Ele está com 80. Perguntaram para ele assim, como que você mantém o fogo, né, aceso? Você queima por Jesus ainda. Como que você faz isso? Ele falou, porque eu faço a diferença entre o meu sacerdócio e o meu ministério. Aleluia. Né? O sacerdócio é individual, todos nós somos sacerdotes. E ministério é o trabalho que é feito para servir a igreja, servir o mundo, né? É o trabalho que Deus nos dá, né? O ministério. Mas tem a diferença. Então, tem coisas que às vezes são óbvias de se dizer, sim, mas às vezes não é tão óbvio para viver, né? Então, se você pega, por exemplo, Neemias, ele foi usado para reconstruir os muros de Jerusalém. Para começar, Deus não queria que os muros fossem destruídos, já começa aí, né? Então, a obra de reconstrução, ela mostra mais um atributo de Deus. Então, se você passa por uma situação que você cai, né, aquilo que a gente chama de desviar, né? A gente fala, né, o desviado. Cadê o fulano? Está desviado, né? Então, a gente passa uma situação dessas, não é a vontade de Deus. Jesus morreu para principalmente estabelecer a comunhão do homem com Deus, e individual. A comunhão individual, lembrando, Deus criou um homem, tá? Para ter comunhão com ele. Aí tem os princípios dessa comunhão. Agora, então, quando o Neemias é inspirado a reconstruir os muros, isso mostra o atributo de Deus de restauração, reconstrução. Então, só que a gente também tem que ver as lições disso. Se você lê Neemias, lê Esdras, você vê o trabalho que deu, né? Trabalho. Tantas situações, tanto no âmbito material, de logística, quanto no âmbito emocional e, mais ainda, principalmente espiritual, né? Os caras tinham que trabalhar com a espada na mão e o martelinho na outra, né? Então, você vê a tensão que foi. Por quê? Todo o processo de reforma ele é mais difícil do que construção, né? Tem pedreiros, né, construtores aí que trabalham na área que não gostam de pegar reforma, só pega construção, né? Alguns pegam reforma e colocam 3 vezes mais o valor. Por quê? Para valorizar, porque reforma é difícil. Você que conversa com um vidraceiro das antigas, que hoje os vidraceiros é tudo de blindex, né? Mas os vidraceiros dos vitrô, quem é mais velho vai saber o que é vitrô, né? Aqueles vidros, né? Ou então depois
Aí evoluir um pouquinho para aquelas portas que abrem de lado, né? Mas o vidraceiro do vitrô, ele não pega serviço de reformar, que é o quê? Tirar o vidro velho para colocar novo. Ele pegava serviço onde você instalava a base e ele ia lá, cortava o vidro e colocava. Agora, a reforma ele cobrava o triplo, né? Porque dá muito trabalho. Então, toda reforma, restauração, ela é linda de se contemplar. A gente exalta muito a Deus da restauração, né? O processo de restauração de vida. E aí nós estamos falando do âmbito de quem já tem uma experiência com Deus, tá? A pessoa que está no mundo, não conhece a Jesus, pode estar com a vida destruída. Quando ela vem para Cristo, ela nasce de novo. Ela começou ali. A unção de Deus rebenta com tudo, né? A questão é, ela começa a construir, mas ela tem que construir de uma maneira correta, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Então, voltando, a reconstrução, a reforma, ela é muito mais difícil que a construção, tá? Então, quando Neemias ele vai até lá, primeiro ponto, ele foca em construir o muro. Então, ele põe a galera para trabalhar, tudo e tal, problemaço, né? Mas vem uma unção de logística nele lá, né? E administra toda aquela reforma. Depois passa-se um tempo, você vai ler o livro todo, depois passa-se um tempo, ele começa a se preocupar em zelar pelo templo e pela cidade. Ou seja, você percebe que quando ele estava lá servindo o rei, copeiro do rei, não tinha quem zelasse. Não havia sentimento dele de zelo, porque ele não estava lá. Mas quando ele vai e reconstrói, ele começa a zelar, né? Ou seja, existe duas fases aí na restauração da vida de uma pessoa. Seja a restauração do casamento em Cristo, seja a restauração da vida espiritual, seja a restauração do ministério, em tudo. Primeira fase é a reconstrução dos muros. E o que é a reconstrução dos muros? É voltar para aquele ambiente. Voltar para o casamento. Às vezes está separado, né? O casal. Voltar para a igreja. Às vezes a pessoa afastou, parou de congregar, ou de servir naquilo que fazia. Voltar para o ministério. A pessoa parou de pregar, né? Desanimou, né? Voltar a ter ânimo de vida, porque passou o tipo de enfermidade. E assim vai, né? Voltar a acreditar na sua família, pode ter tido algum problema de relacionamento, do pai com o filho, coisa do tipo. Então, ela volta a acreditar, então ela volta para o ambiente. Só que não é só voltar para o ambiente, né? A gente não pode se acomodar, tá? Então, às vezes o casal volta para o ambiente, mas não volta para o casamento. Né? A pessoa volta para a igreja, mas não volta para a dimensão da igreja, a alegria de servir, por exemplo. Então algo mais tem que ser restaurado, uma outra fase, né? Que você vê, eu não vou ler porque demora, tá, gente? Mas estou resumindo. Quem é bom de Bíblia lembra tudo aí que eu estou falando. Se não lembrar, você lê depois Neemias. Tem um momento que Neemias ele volta a exercer as funções dele e o pessoal lá do templo que fica administrando cede uma sala para o Tobias. Se você ler o livro de Neemias, você fica com raiva do Tobias e do Sambalate, tá? Tem mais uns outros lá também, mas esses dois enchem a paciência. São usados para perseguir. Eles eram autoridades usadas para perseguir a obra de Deus. Né? Zombavam, tiravam sarro, usava corrupção, o poder estatal da época para atrapalhar, sabe? Criaram fake news lá naquela época, né? Vamos falar pro rei que vocês estão se armando para a rebeldia, né? Mas o que acontece? Neemias, aí tá. Aí eles pegam e cedem uma sala pro Tobias. Mas o Tobias vai lá, mas, gente, era um cara que perseguia. Ele não podia estar dentro do templo de Deus. Aí quando Neemias chega até lá, ele até relata, né? Ele fala, fui informado que Tobias tinha pegado uma sala. Fui lá e o expulsei.
Ele expulsou Tobias de O lá. cara de pau, né? Né? O cara, né? Pegar lá dentro. Né? Pegou, e você viu, infiltrou. Infiltrou. Né? Então, ele expulsou Tobias de lá. Então, qual que é a figura, né? O que isso representa? Na verdade, não. Isso é uma figura da realidade. O que é a realidade? Que a gente tem que zelar pelas coisas de Deus. E principalmente pela comunhão com Deus. E renunciar, expulsar de nós tudo que atrapalha a nossa comunhão. Os Tobias infiltrados. Tobias, né? Mas só uma coisa que eu quero dizer. Em Apocalipse 2:5 fala, carta à igreja ao anjo da igreja de Éfeso. Ele fala assim: lembra-te de onde caíste. Ou seja, tem que se lembrar de onde caiu. E volta, né? Se arrependa e volta. Gente, aquele que caiu, para quem que era a carta? Para o anjo da igreja. Ainda era anjo da igreja, mas estava caído. Oxe, mas anjo da igreja, ele tinha que ter renunciado ao ministério, saído da igreja. Não, nem é bem assim, né? Então, muitas vezes a pessoa está no ambiente, mas ainda já está caído. Essa é a questão. Então, o que tem que restaurar? O que Jesus falou para restaurar? Se estava de anjo da igreja e caiu, lembra de onde caiu, hein? Então, ou seja, é uma coisa para a gente pensar, tá? Então, às vezes, estar no ambiente não significa estar de pé, Sim. né?